No último final de semana, sonhei em levar as crianças para passear, visitar aquele parque com camas elásticas e o labirinto de cordas que elas adoram. Faz tanto tempo que não saímos juntos como família, comentei com o Artem. Sua resposta foi seca. Se você quer tanto, vai você. Nem faz 2 dias que eu não tenho que aguentar essa correria com as crianças. Piscava rápido, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Não queria chorar na frente dele. Nos casamos há 7 anos. No começo, Artem era atencioso, carinhoso, generoso. Esperava ansioso pelo nascimento da nossa primeira filha, Aninha. Mas tudo mudou quando ela chegou. Enquanto algumas famílias se fortalecem com a chegada de um bebê, o pai se dedica à criação e o amor pela companheira só cresce, conosco foi diferente. Artem começou a se irritar com a menina. É verdade que ela acordava muito à noite, e durante o dia demandava quase todo o meu tempo. Ele dizia estar exausto, mas nunca levantava um dedo para ajudar. Preferia escapar para jogar boliche com os amigos, voltando tarde da noite. Qualquer pedido meu que ficasse com a filha enquanto eu tomava um banho, ou comia em paz, era recebido com hostilidade. As outras mulheres dão conta sozinhas, e você quer jogar a criança em cima de mim, reclamava. Cuidar de bebê não é coisa de homem. E o que seria coisa de homem, Artem? Sair com os amigos enquanto o filho está com dor de dente? Eu já não dormia direito havia uma semana. Tentei conversar, fazer com que entendesse, mas foi inútil. Nossas brigas por isso se tornaram frequentes. Felizmente, meus pais e meus sogros me apoiavam muito. Muitas noras não têm sorte com a família do marido, mas no meu caso, Olga Ivanovna e Valéria Arsenevichich eram como um segundo pai e uma segunda mãe. Minha sogra não escondia sua pena por mim. Chegou a confrontar o filho. Você não sabe a sorte que tem com essa mulher, e não valoriza. Artem ficava ainda mais furioso. Provavelmente esperava que ao chegar em casa dos pais, fosse recebido com um coitadinho, como você sofre com essa esposa. Mas nunca ouviu isso. Por isso vivia insatisfeito, reclamando que em casa só tinha mulher e filhos, e ninguém fazia festa para ele. Quando descobri que estava grávida de Dima, chorei. Sabia que não poderia contar com apoio ou compreensão do marido. Um segundo filho não era nada prático, afinal Aninha tinha apenas 2 anos e meio. Mas abortar? Nunca seria capaz. Algumas mulheres fazem essa escolha pensando no próprio conforto, mas para mim era impensável. Artem, ao saber da notícia, sumiu de casa por quase uma semana. Mandava mensagens confusas à noite e eu chorava sozinha. Não fazia ideia de como aguentaria tudo aquilo. Dima nasceu no inverno. Seus olhinhos azuis como açafrões me deram forças. Decidi parar de esperar algo de Artem e me dedicar aos filhos. Era doloroso, amargo, mas não tinha alternativa. Minha sogra tentava me consolar, enquanto meu sogro, várias vezes, tentava fazer o filho enxergar seus erros. Sem sucesso. Artem insistia em dizer que estava cansado daquele berçário em casa, que eu só falava de papinha, que não era interessante e que nem saíamos mais. Ele agia como uma criança grande, incapaz de entender que bebês exigem rotina. Não dá para levar recém-nascidos ao boliche, nem viajar para spas, nem sair dirigindo à noite quando bem entender. Morávamos em uma casa grande no interior, construída pelos pais de Artem para o filho único. Valéria Arsenevichich tinha um negócio sólido de borracharia, e Olga Ivanovna, uma lavanderia pequena, porém lucrativa. Eles tinham boa condição financeira e não mediram esforços para dar o melhor ao filho. A casa era enorme, com 2 andares, espaço para um pomar, embora com 2 pequenos eu nem pensasse nisso. As árvores frutíferas e os arbustos já davam conta do recado. Havia até uma área de churrasco e uma varanda onde eu adorava sentar nas noites de verão. Cuidar de tudo sozinha com as crianças era um desafio, mas eu me virava como podia. Um robô aspirador ajudava, assim como os produtos de limpeza modernos que minha sogra me dava. Nossa relação era tão próxima que quando ela vinha cuidar dos netos, às vezes me mandava descansar enquanto ela mesma lavava as janelas. Evitava reclamar com Olga Ivanovna, mas ela era uma mulher inteligente e percebia tudo. Ai, Aliona, que marido difícil te coube, suspirava. Você é tão paciente, minha filha. Ele não entende a sorte que tem. Outra no seu lugar já teria desistido há muito tempo. Eu sorria sem jeito, segurando as lágrimas. Não vivia à custa da família dele. Quando nos mudamos depois do casamento, a casa estava quase vazia. Na época, eu trabalhava como corretora de imóveis e tinha uma boa renda. Achei justo investir no nosso lar e comprei quase todos os móveis que usávamos. O conjunto da sala, os armários da cozinha, mobília toda do quartinho das crianças. Gastei uma fortuna, mas acreditava que ambos deveríamos contribuir, afinal a casa era dele antes do casamento.
Ultimamente, Artem agia como se eu fosse uma intrusa. Qualquer pedido meu era respondido com grosseria, como se quisesse me ferir de propósito. Aninha já frequentava a escolinha, e agora Dima também havia começado. Mas para ele ainda era difícil se adaptar. Eu buscava mais cedo, pois ele sempre me esperava ansioso. Enquanto isso, Artem podia sumir por dias na companhia daqueles amigos solteirões que acreditavam que o casamento era a pior coisa que poderia acontecer a um homem. Claramente, ele havia adotado a mesma mentalidade. Não se importava em saber como eu lidava sozinha com a casa, as crianças, as tarefas domésticas. Às vezes, chegava a pensar que ele seria mais feliz se a gente simplesmente desaparecesse. Mas a vida não é conto de fadas. E assim ficávamos esperando nosso pai chegar, sem pressa alguma. Quando aparecia, agia como um objeto sagrado. Melhor não tocar, e muito menos esperar qualquer ajuda. Orgulhava-se de ser o provedor, um homem com H maiúsculo. Uma vez, sumiu por uma semana inteira. Sabia que ia ao trabalho, mas ignorava minhas ligações ou atendia com música alta ao fundo. Na última vez, ainda se ouvia risada feminina. Foi a gota d'água. Tenho 33 anos. Ainda sou jovem. Não posso passar a vida toda esperando por algo que ele nunca me dará. A fase mais difícil, quando as crianças eram bebês, já passou. Agora que estão na escolinha, posso voltar a trabalhar. E não estou sozinha nisso. Nem por um segundo duvidei que meus pais me abandonariam. Eles sempre foram meu porto seguro, assim como os sogros que, para minha surpresa, não apenas compreenderam como me apoiaram sem julgamentos. Não dá para viver em um casamento onde você é tratada como um objeto descartável, levada para lá e para cá como folha ao vento. Há casais que enfrentam distâncias, maridos marinheiros, motoristas de longa viagem, e conseguem manter o amor apesar da separação física. Mas quando o que falta não é apenas presença, mas respeito, carinho e consideração, isso já não é uma família. É uma prova constante de humilhação, um teste diário de quanto você aguenta ser menosprezada. Foi por isso que, depois de muito refletir, liguei para Valéria e Olga, meus sogros, e fui sincera, não dava mais para continuar ao lado do filho deles. Para meu espanto, em menos de uma hora, os dois estavam na minha casa. Valéria Arsenievitch, com sua postura firme de sempre, foi quem tomou a frente. Contratou uma empresa de mudança para levar tudo que eu havia comprado durante nosso casamento. Cada móvel, cada objeto que escolhi com tanto cuidado foi embalado e transportado para a casa dos meus pais. Eles moravam em uma casa simples, bem diferente daquela mansão que Artyom e eu dividíamos, mas ali, pelo menos, eu sabia que seria acolhida. Olga Ivanovna me abraçou apertado, os olhos úmidos. Filha, não se preocupe. O que acontece entre você e Artyom é uma coisa, mas nós não vamos perder você nem nossos netos por causa disso. Precisa de algo? Dinheiro, ajuda com as crianças, o que for, não hesite em pedir. Você não é estranha para nós, disse ela, enquanto Valéria sentia em silêncio, os olhos brilhando com uma emoção que ele tentava conter. Ele me abraçou com força, e eu soube, sem palavras, que ele entendia. Não houve reprovações, nem tentativas de me convencer a voltar atrás. Só um apoio quietinho, mas firme, como só os pais, mesmo os de criação, sabem dar. Já estava tudo quase pronto para irmos embora quando o telefone tocou. Era Artyom. Vou passar a noite na casa da minha mãe. Você e as crianças saiam da minha casa, disse ele, seco, como se estivesse dando uma ordem qualquer. Sorri amargo. Como você quiser, respondi e desliguei. Não valia a pena discutir. Não naquela hora. Fui buscar Ania e Dima na escolinha. Eram quase 5 da tarde, o horário em que o parque perto de casa ficava cheio de crianças correndo, rindo, girando nas gangorras. Deixei que eles se distraíssem. Carrossel, algodão doce, sorvete derretendo nas mãos pequenas. Por um instante, enquanto os via brincar sem preocupações, esqueci o peso que carregava. À noite, chegamos à casa dos meus pais. Mal havíamos jantado. Os filhos devoraram os almôndegas com purê que minha mãe preparou, quando as ligações começaram. Artyom, agora meu quase ex-marido, ligava insistentemente, exigindo que eu devolvesse os móveis, xingando, ameaçando. Não aguentava mais ouvir aquela voz cheia de ódio. Desliguei o telefone, respirei fundo e me preparei para dormir. Minha mãe ajudou a dar banho nos netos. Ania e Dima, exaustos depois do dia cheio, se aninharam ao lado do vovô para ouvir histórias. Meu pai tinha um dom, conhecia contos de fadas, lendas, fábulas de cor, e os netos adoravam ouvi-lo, os olhos arregalados, antes de cair no sono. Enquanto eles se acomodavam, eu pensei no dia seguinte. Precisava retomar minha vida. Na manhã seguinte voltei à imobiliária onde trabalhava antes de me dedicar integralmente aos filhos.
Meu chefe me recebeu com um sorriso genuíno. Estávamos te esperando. Faz tempo que a equipe sente sua falta. Não foi preciso muito para me readaptar. Afinal, eu já havia feito aquilo antes e bem. Depois, segui direto para o cartório. Levar os documentos para o divórcio foi um alívio, como se estivesse finalmente fechando uma porta que deveria ter sido trancada há muito tempo. Soube depois que Valéria e Olga não pouparam palavras com o filho. Eles o confrontaram duramente pelo tratamento que me dera, e diferente de muitos sogros que escolhem o sangue acima de tudo, eles permaneceram ao meu lado. Nos anos que seguiram, nunca me viraram as costas. Ligavam várias vezes por semana, ajudavam com os netos, mandavam dinheiro sem pestanejar quando sabiam que precisávamos. Artyom, por outro lado, fez de tudo para se livrar de qualquer responsabilidade. Nem sequer apareceu na audiência de divórcio. Assinou os papéis à distância, cedendo a guarda das crianças sem pestanejar, como se elas fossem um fardo do qual finalmente se livrava. Até os móveis que levei deixaram de importar. Para ele, era como se nunca tivéssemos existido. E de certa forma ele tinha razão, porque aos poucos comecei a existir de novo, mas dessa vez para mim mesma.